Na palavra de hoje, irmãos, é importante você entender o recado que Deus quer te dar. Eu vou usar como tema, antes de nós fazermos ou continuarmos, a nossa oração. Antes de continuarmos a nossa oração, está aqui o laço, que vai ser, daqui a pouco a gente vai envolver a igreja com esse laço, e vai ser como se fosse Deus abraçando a sua família, sabe? Deus abraçando a sua casa. Vai ser tremendo o que vai acontecer aqui nesse culto hoje. Amém? Abraçando com os seus braços de amor, de ternura, de misericórdia. E Deus vai te envolver, vai te abraçar de tal maneira que você vai se sentir descansado, abrigado, relaxado. Na presença de Deus, irmãos, a gente se sente assim, tranquilos, como se estivéssemos numa rede preguiçosa, deitada ali, descansando, cheio de problemas, cheio de lutas, cheio de dificuldades, mas Deus nos faz descansar em meio às tormentas. Isso para mostrar para nós que Ele tem o controle e está no controle de tudo da nossa vida. Na palavra de hoje, olha o tema que bacana: um só coração. Repete comigo: um só coração. Vamos falar sobre isso. Deixa eu te explicar uma coisa. No plano e na visão de Deus, cresce, evolui, avança a casa, a família, a empresa, o grupo que tem um só coração. Deixa eu repetir. No plano original de Deus, na visão original de Deus, cresce, evolui. Toda casa, toda família, toda empresa, todo grupo, todo casal que tem um só coração. Amém? Quando aquele grupo, aquela família, aquela empresa tem um só coração, cresce, prospera, progride, avança, vai em frente, se torna uma bênção. E Jesus, ele fala muito bem sobre esse assunto no livro de Mateus, no capítulo 12. Eu peço a você que abra a Bíblia, porque aqui em Mateus capítulo 12, Jesus, ele fala sobre isso para nós de uma maneira tão clara, gente. E é claro mesmo. Olha só o que ele vai dizer aqui no versículo 25. O capítulo é o 12 e o versículo é o 25. Olha bem, está dizendo assim, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, olha o que ele disse: todo reino dividido contra si mesmo é o quê? Devastado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Quer ver? Pela NVT, que é a nova versão transformadora, olha como diz o mesmo texto. Observe comigo. Jesus conhecia os pensamentos deles e respondeu: todo reino, olha aí, dividido internamente está o quê? Condenado à ruína. Olha agora, uma cidade ou família dividida contra si mesma se desintegrará. Está claro para nós, não está? Divisão vem de duas visões. E duas visões no único ou no mesmo ambiente não concordam, não se associam, não batem. Um diz uma coisa, o outro diz outra. Como é que uma casa dessa vai crescer, vai prosperar? O maior desafio de um casamento, por exemplo,
é você se juntar, se unir a uma pessoa que tem culturas diferentes, não é? Da sua, que tem cultura diferente da sua, que pensa diferente muitas vezes de como você pensa. Esse é o maior desafio do casamento. Duas pessoas se unindo, mas com costumes diferentes, doutrinas diferentes, culturas diferentes. E quando eles casam-se e recebem a bênção de Deus, eles se tornam uma só pessoa. E é a partir daí que o casal precisa entender que o singular acabou entre eles, agora é o plural. Está conseguindo entender? Não é mais meu, é nosso. E é a partir daí que o casal tem que trazer, deve trazer para dentro de si o que Jesus está ensinando: um só coração. Assim como ele se torna uma só carne, ele deve se tornar também com um só coração, com o mesmo pensamento, a mesma ideia, o mesmo projeto. Uma casa assim, ou um casamento assim, uma família assim, olha para mim, só prospera. E empresa também. Você que é pai, você que é mãe, você que tem um grupo de pessoas, você que é empresário, preste bem atenção nisso. Só prospera, cresce, evolui, avança, progride quando existe entre as pessoas envolvidas o que mesmo? Um só coração. Fala sem medo de ser feliz. O que mesmo? Um só coração. Quando tem um só coração acontece, e Jesus deixou claro para nós que uma casa dividida de duas visões não vai subsistir, virá ruína, será devastada, vai acabar. E isso tem acontecido muito em grupos, meio família, tem acontecido muito dentro de empresas, que empresas falem, ou tem sempre, às vezes não fale, mas tem sempre problemas, sempre acontecendo, sempre uma trava existindo, alguma coisa impedindo, que não vai mais para frente. Sabe aquela coisa de estagnar, não prospera, não avança, não sai mais do lugar, entende? Porque já está existindo um clima, e esse clima, de pensamento, de ideias, não subsistirá, está dizendo, virá ruína. Cuidado, traga para dentro de si um único coração, faz a sua equipe, a sua família entender: somos um, nós somos um, e se nós nos unirmos, vamos vencer. Se nós nos unirmos nesse tempo da nossa luta, nesse tempo da nossa guerra, se nós nos unirmos, a gente vai suportar, vai passar por ela, nós vamos vencer. Se nós nos unirmos para conquistar, para alcançar, para fazer acontecer o que cada um de nós aqui quer, eu tenho um desejo, você tem outro, você tem um, vamos nos unir? Eu concordo com a sua vontade, você concorda com a minha, a gente torna-se um só coração. E vamos orar, e vamos falar com Deus sobre os nossos propósitos, e um vai apoiar o outro, um vai ajudar o outro. Família assim cresce. Não tem um lar que não prospere, não tem nenhum lar que não prospere se o coração não for um. Está entendendo isso ou não? E é o que Jesus está ensinando: a casa dividida não subsistirá. A casa dividida não subsistirá. A casa dividida, está dizendo aqui, será devastada, virá a ruína, será desintegrada. Olha que coisa, desintegrada, separada. Está entendendo, gente? E aí, o que o Espírito Santo nos ensina? Ele nos ensina através do apóstolo Paulo, que quando ele escreve a sua primeira carta aos irmãos de Coríntios, ele escreve essa carta a esses irmãos, dizendo algo tão profundo, gente, está lá, tão profundo. Ele ouviu dizer que aquele povo, aquele grupo de pessoas, aquela igreja, aqueles irmãos, estavam em contendas, disputas, dissensões, estavam em desavenças,
e o grupo estava se separando, compreende? Vai separar mesmo, quando está dividido, separa. Então Paulo pega e escreve a sua primeira carta aos Coríntios, dizendo algo profundo. Vamos ver? 1 aos Coríntios, capítulo 1. Olha o que Paulo diz nessa carta de 1 aos Coríntios 1. Glória a Deus. Versículo 10. Quem já achou aí, dê um amém. Olha que rapidez. 1 aos Coríntios, capítulo 1. E o versículo 10. O que diz lá? Vamos voltar para a versão normal mesmo da Bíblia. E vamos junto, vamos lá. Rogo-vos, porém, o que? Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, hein? A recomendação dele escrevendo: que digais todos uma mesma. Olhe para quem está do seu lado e diga: vamos ter a mesma linguagem, a mesma fala, a mesma conversa. Porque é só assim para dar certo. Eu falo uma coisa, você fala outra, a gente vai brigar. Ou para não brigar, um se cala, né? Ou pede tréguas. Ah, tá bom, vai, deixa para lá. Vamos parar com isso, senão vai dar briga. Aí param, né? E os negócios não prosperam. E as ideias que tem não caminham. Ninguém avança ali. Resumo, ambos vão perder. Bom. Ah, mas eu vou ganhar com isso, ou eu vou sobressair. Vai fazer igual o Moisés, que Deus pediu para ele falar para a rocha. Ele chegou lá e bateu na rocha 2 vezes. Ele disse: eu não pedi para você fazer isso. Produziu água? Produziu. Só que Moisés foi impedido de entrar na terra prometida. Por causa de quê? Porque ele impediu uma ação de Deus. Deus ia se manifestar no meio daquele povo naquele dia. E Deus falou isso para ele: era o meu tempo de ser glorificado aos olhos de todo Israel. Eu pedi para você falar. Você foi lá e bateu na rocha. E bateu 2 vezes. Por causa disso, Moisés, não entrarás na terra de Canaã. Então, vai dar água? Vai. Mas você vai perder uma maior bênção lá na frente. Então, será que vale a pena? Então, o segredo é, mais uma vez, diga para quem está do seu lado, deixa ela ficar brava com você, não tem problema. Você fala: vamos falar a mesma coisa, vamos ter a mesma linguagem. Amém? Senão não funciona. Casamento não funciona assim, empresa não funciona dessa maneira, um grupo de pessoas não funciona, quem lidera não funciona. Então, o que está dizendo mais? E digais todos uma mesma coisa. Olha agora: e que não haja entre vós o quê? Dissensões. Por favor, de novo diga: vamos parar de brigar? E vamos focar. Vamos focar, gente. Vamos parar de brigar, vamos parar de discutir. Vamos concentrar. Quem restou? Restou esse, restou esse, restou. Então vamos nós nos unir. Amém? Vamos aqui nos unir, vamos nos unir. E daqui para frente a gente vai resolver o problema. Ó, acabou as brigas. Acabaram-se as brigas. Que mais? Antes, olha que recomendação linda, gente. Sejais o quê? Unidos. Dê a mão a quem está do seu lado aí, só família. Segura na mão, vamos ser mais unidos. Ah, já somos, pastor. Vamos ser um pouquinho mais, não custa nada, né? Solta as mãos. Antes sejais o quê? Unidos. Unidos em quê, irmãos? Ah lá, em um mesmo sentido, em um mesmo parecer, mesmo sentido, mesmo parecer, mesma visão. Porque o reino dividido com 2 visões quebra. Então vamos trabalhar isso em nossa casa, nas pessoas que lideramos, no grupo que temos, na equipe que me auxilia, que me ajuda. Vamos conversar com todos. A partir de hoje,
um só coração, pessoal. Mesmo sentido, mesmo parecer, mesma visão. Entenderam? Esse é o ponto. Como é que era a igreja? A primeira igreja, quando começou a igreja, no tempo de Paulo, de Pedro, de João, como que começou essa primeira igreja? Como é que eles eram? E o que acontecia? Vamos observar, vamos fazer uma leitura. Atos capítulo 2, a igreja primitiva, a primeira, primitiva de primeiro, por ser a primeira mesmo. Olha como é que eles iniciaram a igreja. Estou lendo aqui, ó, Atos capítulo 2. Eu disse o quê? Vamos pegar a partir do versículo 44. Qual versículo? É bênção para a tua vida hoje, hein? Olha só, Deus está dando bênção para você, para sua casa, está trazendo um só coração. Ei, coisa boa. Vamos lá? O que está dizendo aí no 44? Ó, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então aquele povo, aquele grupo de pessoas, a primeira igreja se iniciou dessa maneira. Como? Unida. Todos os que criam estavam juntos. Já ouviu alguém dizer assim, estamos juntos? Já ouviu? Estamos juntos, hein? Eu já ouvi muito isso, hein? Estamos juntos. Se a pessoa soubesse o significado da frase estamos juntos, ela pensaria duas vezes antes de se comprometer a estar junto. E o que é que significa, pastor, o estamos juntos? O estar juntos? Sabe o que significa? Estar juntos significa unir forças para alcançar propósitos. Unir forças para alcançar propósitos. Se realmente você está junto com aquela pessoa, você vai se unir a ela a você, e ambos vão alcançar propósitos. Mas tem gente que diz que está junto só de boca para fora, faz um gagarejo somente. Estamos juntos, mas está junto coisa nenhuma, nunca esteve e talvez nunca estará. Enquanto as pessoas não entenderem que elas precisam terem com outras pessoas ou com alguém um só coração para prosperar, enquanto elas não entenderem isso, vai ficar nesse lenga-lenga da vida. Vocês estão entendendo, gente? Então esse texto fala que eles estavam juntos, ó, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha que bonita a atitude deles, ó. Vendiam suas propriedades e fazendas e faziam o quê? E repartiam com todos, segundo cada um tinha o quê? Necessidade. Olha a igreja, ela era tão unida que quando alguém vendia uma propriedade, era do tipo que não pensava só nelas, na família delas. Aquela família vendeu uma propriedade, ou aquele cidadão vendeu uma propriedade, ele não pensava só nele. Ele pensava, deixa eu ajudar quem precisa também. Já que eu vendi, eu vou investir, eu vou fazer um bom negócio, mas eu também vou repartir. Eu vou ser generoso, eu vou estender minha mão. Isso só fazia com que Deus abençoava mais ainda essa igreja, esse povo. Você sabia que dentro da própria casa tem pessoas egoístas? Tão egoístas que quando começam a ganhar um salário, não divide em casa. Sabia disso ou não? Tem. Pessoas que não sabem o que é a bênção da generosidade, que não sabem o que é compartilhar de fato. Começa a ganhar salário. Eu conheço uma família que o filho começou a ganhar um salário. Pensa no menino ruim de ajudar dentro de casa.
não ajuda com nada. Não compra uma mistura, não ajuda a repartir um pouquinho para pagar uma conta de luz. Não chega no pai, não chega na mãe e fala, ó, precisa, né? Não ajuda com nada. E não é por falta do pai falar, da mãe falar, ó, preciso que você ajude a gente agora. Marmanjo, barbudo, ganhando bem, mas não ajuda em casa. É triste ver essas coisas, mas antigamente não era assim. Talvez no seu tempo nunca foi assim. Pelo contrário, você ajudava dentro da sua casa. Às vezes você não tinha uma ajuda financeira, mas você estava ali de braço, né, de corpo, de alma, auxiliando, ajudando. Sempre de pronto, né, com boa vontade para fazer. Vocês estão entendendo, gente? E tem gente que é egoísta, então eles faziam isso, eles vendiam e dividiam. Era uma união incrível entre eles. Mas olha o que vai dizer no versículo 46, ó. E perseverando unânimes todos os dias no templo. Que lindo, né? Se dedicavam e iam ao templo adorar a Deus. Hoje vai ter culto, vamos. Vai ter culto, bora! Hoje vai ter culto. Eles iam ao templo adorar sempre juntos, sempre unidos. Olha que bonito. Vamos buscar a Deus? Vamos. Imagina só, toda a sua família buscando a Deus. Que dia você vai poder dizer assim, eu e a minha casa servimos ao Senhor? Eu creio que muitos que estão aqui já podem dizer isso, não é? Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Vai vendo. E perseverando unânime todos os dias no templo, e partindo o pão aonde? Em casa. Como é que está dizendo agora o texto? Comiam juntos com alegria e singeleza. Olha, repartiam o pão e comiam juntos. Não tinha aquele negócio, é a hora do almoço, vamos almoçar, gente? Vamos. Um ficava num canto, outro no outro, como nos dias de hoje, né? Aliás, tem gente que todos sentam-se à mesa, mas só sentam-se. Na hora da refeição mesmo, é celular de um, é celular do outro, é o outro olhando para a tela. A mesa deixou de ser sagrada. As refeições deixaram de ser sagradas. Agora é uma hora sagrada, vamos nos assentar à mesa. Não tinha muito isso antigamente? Agora é a hora sagrada, gente, agora é a hora de comer, vamos comer. E todos sentavam juntos e comiam juntos. E ainda orava, né? E agradecia a Deus. Mas e hoje? Hoje um come na sala assistindo reality, novela. E eu não estou dizendo aqui que seja errado assistir. Eu estou dizendo que na hora de algo que é muito sagrado, um está ali, outro está lá, outro está lá no quarto. Não posso perder a partida. E aí está lá a outra sozinha, comendo na cozinha. Até de pé, inclusive, nem sentado na mesa, tá? Já que está todo mundo ali, um está aqui, outro está ali, eu vou comer por aqui mesmo. De pé mesmo, na pia, sim. Pegar. Estão conseguindo entender ou não? Ou seja, as refeições, o assentar-se à mesa, deixou de ser sagrado para muita gente. E são nesses detalhes tão pequenos, e às vezes até bobo, né, para alguns, que, isso é besteira. Pois é. É nessa singeleza do coração, é nessa alegria de estar juntos, sentar à mesa e comer todos juntos, que Deus vem com bênção. Que o coração está junto ali, está todo mundo junto. E estar à mesa é um momento tão precioso, tão sagrado, que surgem tantas conversas, gente. E bate-papo e tal, e às vezes até briga, né? Que faz parte. Quando eu digo briga, eu digo às vezes discutir sobre um assunto, bater boca sobre um outro assunto, tal, mas nada que vai ferir a comunhão. Está entendendo ou não? Apenas uma conversa, estamos conversando. Quem está entendendo, gente? Então eles faziam isso. Vocês estão conseguindo entender como é que era o coração deles ou não? Está dentro desse tema. Um só coração, viu como é que era? Agora o melhor está por vir. Olha o que vai acontecer no 47, olha lá, ó.
louvando a Deus e caindo na graça de quem? De todo o povo. Agora vamos lá, leia comigo esse final, todos juntos, 1, 2, 3, vai, ó. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de... O que Deus fazia? Acrescentava. Porque onde há essa união, onde tem um só coração, Deus acrescenta, Deus prospera, evolui, avança, vai para frente. Está entendendo, gente? Precisamos trazer esse único coração para dentro da nossa casa, porque isso, irmãos, resulta em bênção. É empresa, mesma coisa, resulta em bênção. Eu vou repetir, resulta em bênção. Se tem alguém do seu convívio fora de casa, preste atenção. Se tem alguém do seu convívio fora da sua casa, esquece. Mas é um grupo que você tem e que você vê que um já está na discórdia, já não concorda tanto, já não vem mais com aquela vontade e tal, e está receoso, o que eu faço, como é que eu tiro? Não tira. Ora a Deus, fala com Deus. Deus está me atrapalhando, e o Senhor sabe que eu quero ter um coração só aqui. Elimina, tire, porque Deus é o maior, é o mais interessado em fazer você crescer. Deus é o maior interessado em fazer você prosperar, avançar, progredir, ir para frente. Estão entendendo? Deus acrescentava à igreja mais almas, mais vidas. Por quê? Porque naquele coração, ou nos corações ali presentes, o coração de todos resumia-se em um só. Quando tem essa visão única, prospera. Isso é tão verdade, irmãos, que no mesmo livro de Atos, no capítulo 4, no versículo 32, finaliza para nós a pregação. E já aponta o tema aqui de hoje. Olha lá. O que está dizendo aí no 32? E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Principalmente na questão casal, voltando a repetir. Aqui, o versículo está deixando claro, acabou. Aquela coisa de meu, agora é nosso. O singular foi embora, agora o plural que domina tudo. É nosso. Isso aqui é nosso. É nosso. É nosso. É nosso. Estamos juntos. Temos só um coração. Ah, essa é a ideia. Esse é o plano. Esse é o propósito. Eu me uno a você. Eu vou orar junto com você. Eu vou concordar com você. Nós vamos estar juntos, vamos lutar juntos, nós vamos conseguir. Né? É isso. Não tem divisão, não tem duas visões. E isso aqui é importante, vou repetir. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. Era um só. Por isso que Deus acrescentava. E por isso que Deus vai acrescentar na minha família, na sua família, na sua empresa, no seu grupo de pessoas. Entende? Nos colaboradores que você rege, né? Gerencia, tem como gestão ali principal. Ó, que bênção! É fazer a equipe entender, vamos ter um coração só. É fazer a família entender, um só coração. É fazer o casal entender, um só coração. Conheço casais que casaram-se, um ano depois separaram. Não bateu as ideias.
já conheci também outros casos, estou lembrando aqui agora de um que não levou meses. Pum, rompeu. Por quê? Não bateu as ideias. Não entendeu. É desafio, gente. Se eu me unir com alguém, eu sei que eu estou me unindo com a pessoa que não tem os mesmos gostos e costumes. E aí, vamos tratar isso juntos. Vamos trabalhar isso juntos. Vamos ter um só coração, mas não vamos causar. Não vamos colocar o nosso casamento em risco. Né? Podemos tomar qualquer outra atitude, mas o nosso casamento não está na lista. Que ele fica sempre imune a qualquer situação, qualquer coisa. Está entendendo isso ou não? E que seja assim com o restante das coisas da sua vida. Deus é bom, gente. E eu louvo ao Senhor, porque Deus está tratando a gente. Então, tema da pregação: um só coração. É o que Deus quer de cada um de nós. Amém?